Fala galera, tá começando mais um episódio do Acabou o Café, o podcast do ArcCode. Eu sou o Lucas e a gente tá aqui pra falar provavelmente de PHP. A gente não tem certeza sobre o tema, mas vamos ver o que acontece. Eu tô aqui como sempre com o João. Tudo bom, João? Fala, Lucas. Tudo bem? Vamos lá bater um papo, vamos ver o que sai aí, né? Se sair coisa boa, vira assunto. E é isso aí, porque hoje a gente tá sem convidado. A gente deixou pra gravar meio de última hora e não conseguiu encontrar ninguém que estivesse disposto a largar a sua vida pessoal pra vir gravar com a gente hoje. Isso amanhã. Porque, por incrível que pareça, as pessoas têm vida pessoal. Olha só. É absurdo, né? Programador com vida social, profissional de TI com vida social. Que loucura. Mas a gente tá aqui hoje pra falar de PHP. Próxima semana provavelmente a gente já vai ter outro episódio com outro convidado. Então, bom, vamos lá. Vamos começar com o papo hoje sobre essa linguagem maravilhosa de PHP. Fala um pouquinho, João. O que você acha do PHP? O que você já mexeu com PHP? Fala um pouquinho pra você. Pra nós. Cara, eu acho uma linguagem muito boa, pra ser sincero. Foi a linguagem que me colocou no mercado, pra ser mais exato, né? Você bem entende, né, Lucas? Foi com você ainda. É a linguagem que me abriu as portas aí pro mundo da programação, cara. Comecei com PHP na minha primeira empresa que eu trabalhei como suporte e a gente tinha algumas ideias e queria fazer algumas soluções, aplicar algumas coisas legais lá e foi o PHP, cara. PHP e JavaScript Vanilla. Mas o que mais tomou conta foi o PHP. E você, conta pra gente aí como é que você entrou nesse mundão aí do PHP. Já passou por lá? Cara, então, o primeiro contato que eu tive com PHP foi na faculdade ainda. Que foi na matéria de Web 2, se eu não me engano. A gente começou a fazer algumas coisinhas de PHP. Foi a primeira vez que eu vi, né, essa camada de servidor, rodar uma coisa no servidor. Porque na faculdade, pelo menos, a maioria das coisas que a gente via de programação, então, tipo, a gente teve C, a gente teve C++, a gente teve Java. E, tipo, tudo a gente rodava a aplicação desktop. Então, a gente gerava um exe ou um .jar e executava na máquina. Mas a gente não rodava nada no servidor. E no PHP não, foi a primeira vez que a gente teve que baixar lá um Apache com MySQL. Foi um AMP server, um Champ server da vida, né, que já veio tudo instaladinho e tal. E aí lá rodava tinha um Apache rodando o PHP. Foi a primeira vez que eu tive contato com essa ideia de aplicação rodando lá do servidor. E aí era aquele PHP, a coisa mais linda, que era um PHP que você dava um eco com as tags HTML dentro, com os tags HTML com o style do CSS, sem separação nenhuma de front, back, de lógica, era tudo um monolito gigante. Era um monolitão com todo o sistema dentro, era aquela coisa impossível de você dar manutenção depois, sensacional. E daí eu fui mexer, né, também, quando eu estava na empresa trabalhando com suporte, rolou a implantação de um sistema lá, e que eu já contei essa história, inclusive, tanto no episódio de suporte, quanto no nosso primeiro episódio piloto lá, e ele era feito em PHP, HTML, CSS, JavaScript, e ele era desse jeito, ele era um PHPzão, era um open source, com PHPzão cuspindo HTML na tela, né, então tudo zeco lá com as tags HTML, tudo feio, tudo bagunçado no código, uma chamada pro MySQL totalmente fora de padrão. Tinha um arquivo chamava de um jeito, outro arquivo chamava de outro jeito. Era uma coisa sensacional. Mas foi uma experiência interessante com PHP. Nome das variáveis, tudo sem padrão, um monte de código repetido, enfim. E aí depois, né, quando eu troquei de empresa, o primeiro projeto que a gente começou a fazer foi com PHP também. Só que aí, a gente, na época era eu e um colega nosso, né, o João conheceu, o Paulo, a gente começou a desenvolver a aplicação em PHP. Só que aí a gente teve uma galera mais de arquitetura falando pra gente, então, seria legal talvez vocês usarem um framework para não usar o PHP puro e tal, porque ele já te dá algumas facilidades, e a gente acabou optando por usar a Laravel. Então a gente migrou, tipo, a gente estava bem no começo, ainda tinha umas 2 semanas de código só, a gente migrou tudo pro Laravel, teve bastante dor de cabeça para aprender também, mas foi bem interessante, né? A gente começou a entender um pouco melhor como estruturar. Acho que só de usar um framework como Laravel já te dá uma ideia legal de arquitetura de
de pastas, né, de arquivos, onde cada arquivo deve ficar. Ele era feito em MVC, então a gente começou a aprender a organizar o nosso código, né? Mas fala você um pouquinho, João, o que você acha dessa diferença de PHP puro para usar um framework? Cara, é muito grotesca também. Eu mexi bastante com Laravel, até na empresa lá que a gente trabalhava junto, eu mexi um pouquinho, mas já trabalhava assim, né? Já mexia com PHP, com Laravel, tem alguns cursos, alguns certificados. E é muito diferente, cara, a forma de você estruturar, a forma de você usar, por exemplo, uma facade, usar as referências, eu não me recordo o nome agora, mas de você importar um arquivo importar uma controller, usar uma model, é muito diferente, porque para você fazer isso na mão, ia demorar muito mais, e você pegar um framework que já te dá isso ali pronto, uma arquitetura montada, é bem diferente, mas é bem legal também, porque daí você não foge muito dos padrões, seu projeto fica bem organizado e fica bem tratado. Eu curti pra caramba o Laravel, mas foi por um curto período, né? A gente acabou migrando depois pra Node, né? Aí você já tava lá, né, João, quando a gente começou? Já tava lá. É que, na verdade, quando eu cheguei, a gente já trabalhava com React no front. Verdade. O PHP no back. E isso, depois tinha aquela gambiarra maravilhosa, né, do PHP. Nossa, uma coisa linda, cara. O autor daquilo lá foi você, né? Cara, a gente Isso precisava é conta, rodar... né? Não, conto. A gente precisava rodar o PHP e o React no mesmo servidor, não lembro por quê. Então, o que a gente fazia? O que a gente fez? A gente pegou... era porque a gente tinha algumas telas que estavam no monolito, né? Estavam no MVC, nas views, e a gente estava começando a usar React, então a gente precisava ter uma interoperabilidade. Enfim, e não tinha nenhum arquiteto, né? Era eu e o Paulo programando. Éramos 2 programadores, o João veio entrar depois. E aí, tipo, eu achei um cara explicando lá como é que dava pra fazer basicamente, o que a gente fez? A gente pegou o React, né? A gente tinha fazer o nosso Webpack do PHP, do Laravel, converter o React para código JavaScript e gerar os JavaScripts, né? Fazer a conversão com Babel e tal, e jogar para o usuário o JavaScript. Então, a gente tinha o nosso React dentro do modelo de views do PHP. Então era uma parada meio bizarra. Então a gente gerava o JavaScript tudo no assets do Laravel e expunha dentro das views. Então a gente tinha uma view, cada view tinha uma div, e a gente importava o React daquela tela dentro daquela view. Era uma coisa assim sensacional. Você lembra de um arquivo pra quê, né? Você lembra de um arquivo que tinha, acho que era o arquivo que era a porta de entrada que fazia ali acho que era o index da porta de entrada do PHP pro JavaScript, alguma coisa assim. Era um arquivo que acho que ele já tinha quase umas 5.000 linhas só de if. If, para poder renderizar o React. Você lembra desse arquivo? Sim, eu não sei se é isso que você tá falando, mas eu lembro de um arquivo que era mais ou menos isso, porque ele tinha que dizer para cada view qual era o JS que ia ser carregado, né? Eu acho que é esse arquivo mesmo. Era uma coisa assim. Tinha muita coisa ali dentro. Mas funcionou. Funcionava uma maravilha, né, cara? Funcionava bem, cara. Com isso a gente não teve nenhum problema. Com essa parte de fazer o React funcionar com PHP, a gente não teve nenhum tipo de problema. Só deram uma prática assim muito boa, porque não tinha SPA, não tinha nada, mas funcionava. A gente conseguia, bem ou mal, a gente conseguia criar os componentes e reutilizar eles, né, de um lugar pro outro. Só fazendo um parênteses, eu acho que esse podcast vai ser sobre as nossas gambiarras. Tu lembra da minha primeira página em React, cara? Lembro. Só tinha a arquitetura da classe. Só tinha lá o class, o constructor, o did mount, did update e o render. O resto era tudo document.getElementById, document.querySelector, document, só tinha vanilão ali no meio, e eu tava achando que tava bombando, cara. Falei, a hora que eu mostrar isso aqui pro Lucas, ele vai ver. Fiz rapidinho, pronto, fininho. Aí eu chamei o Paulo, mostrei pro Paulo, ele olhou assim, riu, aí falou assim, não é bem o React aí, mas
Só não mostra pro Lucas, vai. Só não mostra pro Lucas. Eu vou deixar passar, mas só não mostra pro Lucas. Porque se você mostrar, ele vai fazer você fazer de novo. Ai, caramba. O Lucas foi saber disso. O Lucas foi saber disso depois de... Cara, acho que já tinha umas 4 semanas. A gente já tinha mudado toda a arquitetura do projeto lá de novo. Teve uma pivotada lá. É aí que o Lucas foi saber disso. Porque aí eu já tava manjando mais de React, né? E virou motivo de brincadeira, né? Graças a Deus. Não, virou uma piada, né? Ah, não. Aquela classe lá do João. Mas e não era nem componente de update que tinha, era componente de Receive Next Props, que a gente não usava ainda componente de update. É verdade. Eu lembro, você lembra o que era? Eu lembro o que era essa classe. Qual classe? A Receive Next Prop ou o que essa classe fazia? A que você tava criando. A que eu criei era uma classe que, quando eu clicasse em cima de um item, ele tinha que selecionar ele, se eu não me engano, não era? Era o tutorial. Ah, verdade, era o tutorial. Caramba. Era o tutorial. Acho que você tava confundido por isso. Tinha que aparecer, plotar o tutorial, e quando você fosse clicando nos itens, ele ia trocando o texto e tipo, depois fechasse o filtro por cima da tela. Era isso que eu tava fazendo. É verdade. Nossa, cara, bizarro. E aí você tinha toda a sua lógica em documentos.getElementMyId dentro do componente de mount e tava lá, ó. Pá! Ai. Ué, funcionava, né, Lucas? Fazer o quê? Funcionou? Depois a gente resolve isso aí, cara. Ainda bem que eu não precisei passar naquela tela de novo. Ai. Então, aí depois, até porque a gente começou a migrar tudo pra Node depois. Uhum. Mas no PHP ainda, aquele PHP maravilhoso, a gente usava Eloquent, né? Então a gente começou a usar um Query Builder e a gente percebeu que, nossa, tem uma certa utilidade você não ter que ficar escrevendo as suas queries na mão, né? Se preocupando com coisas tipo SQL Injection e tal. Você mexeu com Eloquent, você mexeu com algum outro Query Builder de PHP, cara? De PHP não, cara, foi só com Eloquent porque ele já vinha no Laravel, né? Então, como eu mexi só com Laravel, de framework PHP eu mexi só com Laravel. Então, foi só o Eloquent mesmo, o único que eu conheci. Eu lembro que eu tive todo um trabalho depois para migrar todas as queries. Porque, tipo, a gente começou a usar Laravel no começo do projeto, mas a gente não começou a usar Eloquent no começo do projeto. No começo do projeto a gente usava... A gente fazia as queries mesmo. Na mão, né? Eu peguei um dia e migrei. Eu fazia muito isso, né? Eu pegava coisas que estavam com problema e refatorava. Tipo, pegava um dia e falava, eu vou refatorar esse código todo. E refatorava tudo pra resolver aquele. Tipo, essa questão do Eloquent. Uhum. Eu peguei todas as queries que em PHP e comecei a migrar pro Eloquent. Todas as queries que estavam em SQL puro pra Eloquent. Teve uma outra questão que tinha uma parada no. Ai, como é que chama? Era aquele CSRF token do Laravel. Sei. Que é um token de segurança para ele impedir você de fazer ataque cross-request. E então toda página do front tem que mandar um token pro back. Tem que mandar esse token pro back, o back pega esse token e valida. Toda view tem que mandar pra controller e a controller vai validar, né, dentro do Laravel. E por alguma razão a gente não tava conseguindo fazer, porque a gente não tava usando o Blade, acho. E a gente tava tendo que fazer isso meio que na verdade, na real, a gente não tava conseguindo fazer. Aí que depois de, tipo, umas 30, 40 páginas, com montes de chamadas pro back, eu peguei e falei, não, acho que é melhor a gente tentar descobrir um jeito de resolver isso. Aí eu descobri um jeito de fazer de setar esse token no HTML, passar ele nos formulários que a gente tá enviando, e aí eu, de novo, fui lá pra refatorar todas as nossas chamadas, pra todas elas passarem o CSRF token pro back, pra gente poder tirar da lista, porque a gente tinha um middleware com a lista de exceções que tinham todas as chamadas de API nossa, pra ele fazer a exceção de todas elas pra testar o CSRF. Então todas as nossas classes estavam com exceção disso. E aí eu peguei uns 3 dias pra resolver esse problema. Foi loucura. Fala aí, João. Cara, é bem louco. E a primeira vez que eu mexi com front-end, assim, foi no PHP também usando o Blade, cara, eu fiquei maravilhado. Eu falei, eu não preciso... Como que eu consigo pegar uma variável do back-end e já jogar aqui, sem precisar, no meio do HTML, sem precisar fazer muita coisa? Não precisava fazer nenhuma, entre aspas, nenhuma requisição, não precisava usar nenhum JavaScript, nem nada, já conseguia colocar ali. Eu falei, cara, vou usar isso aqui pro resto da vida, bicho. Até fiz um curso de Blade, pra você ter ideia.
E depois acabou que mudou, né? Sabe outro lugar onde você usou PHP, cara? Na sua faculdade você usou PHP. Não, cara, não usei PHP. É verdade, eu usei PHP. TCC. Meu TCC foi em PHP, cara. É, bem lembrado. Depois que eu comecei a mexer com Blade lá, com Laravel, eu falei, meu irmão, tô feito, vou fazer só com isso aqui agora. O currículo tava lá, primeira linha PHP, Laravel. Ninguém contratava. Inclusive eu ganhei um almoço disso aí, né? Ganhou, eram 10, né? Mas ganhou só um. É que você aproveitou da boca pra fora. Não, Lucas, se você me ajudar a resolver esse bug, eu te pago 10 almoços. Você tá me devendo 9. É verdade. Tinha um bug. Não era bem um bug, só que eu não sabia como fazer o negócio. Eu tinha que plotar um gráfico lá de acordo com o dado e de acordo com o dado que chegava, e tinha que pegar o estado anterior para poder colocar uma parte do gráfico em... Ih, Lucas, tá coisando aqui. Pode falar, Dosh. Pera aí. Deixa eu ver se esse pessoal para. Gente, não é ninguém gritando uma furadeira aí perto da casa do João, que ele tá fazendo obra na casa dele. É, eu não tô sequestrando ninguém não, tá, gente? Miau. Você vai cortar isso, né? Vou botar um bip. Era um... Então, eu tinha um problema no meu TCC, que eu tinha que plotar um gráfico, e esse gráfico ele mudava de cor e de acordo com o estado anterior. Por exemplo, se na data era um TCC sobre exames médicos, e o paciente tinha que fazer uma bateria de exames, e a gente listava todos esses passos para ele fazer aquele exame, ou uma bateria de exames, ou que vamos dizer assim, a carreira do paciente dentro do hospital. Então, quando ele chegava, ele estava no status inicial, aí ele ia passando, exame e tal, e daí, quando ele estivesse fazendo o exame, tinha que aparecer no gráfico lá que ele estava em progresso com uma cor diferente. E, como eu não tinha muito conhecimento na época, assim, estava começando a programar, eu não fazia ideia de como fazer aquilo. Eu até fiz uma versão, mas ele começou a dar pau e dar problema. Chegava na última parte do gráfico, ele quebrava o gráfico todo. Aí foi lá quando eu comecei a trabalhar lá na empresa com o Lucas. Lucas, se você fizer isso aqui pra mim, eu te pago 10 amor. No dia da entrega do TCC. Nós chegamos de manhã, eu falei, cara, preciso resolver isso aqui, me ajuda. Aí ele resolveu, apresentei o TCC, o professor cagou pra essa parte, nem ligou. É verdade, você falou, ele nem olhou essa parada. Cara, nem olhou, o sistema deu um probleminha, que ele não redirecionou uma rota, porque eu tava mexendo na autenticação, tinha um modal, para você apagar um usuário, acho que, se eu não me engano, para você apagar um usuário, apagar um exame, se eu não me engano, você precisava colocar uma senha de admin, e tinha um modal. Aí, eu mexendo com o Lucas nessa parte dos exames, acabou que eu tirei a parte do JavaScript que fazia essa requisição para fazer, porque eu não podia dar reload na página, né, porque era um modal que fazia essa requisição para autenticar, eu tirei. Aí na hora de, tipo assim, era 5 horas da tarde, 5h30, apresentação do TCC às 7, e eu tava a caminho da faculdade, longe pra caramba, no metrô. E meu colega mandou mensagem, a autenticação aqui do modal, se você deixar tudo em branco, ele passa. Aí eu falei, não acredito, cara. Aí eu falei, não, é facinho de resolver. Só precisa descomentar o que eu comentei. Aí chegou eu, 5 minutos antes de apresentar o TCC, fui tirar isso aí tirei e tal. Só que, não sei o que eu fiz, que quando eu criava o usuário, ele não estava redirecionando para a tela. Quando eu adicionava um novo paciente, na verdade, ele não estava redirecionando. Aí deu problema nisso aí, o professor... Eu falei assim, putz, grama, agora lascou, vou tirar 0 no TCC, não vamos passar por causa disso. O professor só olhou assim e falou, não, beleza, eu entendi o que vocês querem mostrar no sistema, o sistema não precisa estar funcionando, ok? Na verdade, ele nem falou muita coisa, beleza. A gente vai dar as notas aqui e tal. No final, ainda ficamos com 10 no TCC e pronto. E eu morrendo de medo. E nem deu problema. E eu chorando por um 7 no TCC. Eu fechei com 7 na minha faculdade. Foi um parto. Eu acho que a gente só tirou 10 porque a nossa ideia era muito boa. Era uma ideia... Era como se fosse o telemedicina de hoje, Lucas. Em tempos de pandemia, agora que a gente tá, era basicamente isso. Tinha todo o protocolo de Manchester, que são aquelas pulseirinhas coloridas que você recebe de acordo com o seu grau de
Experiência não. De severidade de caso? Grau de seriedade. E, por exemplo, a verde, se eu não me engano, você pode esperar por até 1 hora, alguma coisa assim. A vermelha é urgente, tem que ser atendida agora, essas coisas. Tinha tudo isso aí, tinha a parte de fazer exames, a gente construiu até um modelinho de API, onde o médico imputava o exame que foi gerado, porque daí a gente poderia fazer uma conexão com um sistema do hospital, que provavelmente já tinha algum RP lá, só para deixar esses dados disponíveis na nuvem e tal. Para que a ideia era ser um banco de dados meio que global, porque quando o paciente fosse passar em outro hospital, não precisasse repetir alguns exames. Por exemplo, hoje a gente mora em São Paulo, mas se a gente se mudar lá para o sul, sei lá, chegar lá até o médico saber alguma coisa, pedir ou repetir os exames, não, tá tudo aqui, tá no banco de dados, só acessa esse sistema e pega. Era mais ou menos essa a ideia. Acho que por isso que a gente tirou um 10, né? E nem tanto pelo sistema em si, mas pela ideia. Rapaz, onde eu fiz não era assim, não. Era a ideia, para começar, a ideia tinha que ser aprovada pelos professores. Você não podia fazer o que você quisesse. Aí depois que eles aprovaram, você tinha que fazer uma apresentação pra tipo, convencer eles que aquela era uma boa ideia mesmo. E aí, tipo, isso era com 1 mês de projeto, eles podiam, no dia da apresentação, mudar de ideia e falar, não, a gente não gostou da sua ideia, não, e você tem que ter uma nova ideia. Então, assim, e eram 4 meses de projeto. Quer dizer, 5 meses, né, tipo, tirando férias, mas era meio loucura, assim. Mas enfim, e foi em Laravel, né, também, seu projeto? O meu projeto foi em Laravel, foi todo PHP, Laravel e Blade, e um pouquinho de JavaScript ali, para fazer algumas requisições pro banco, que não, pro back, na verdade, né, que não podiam ser feitas. Por exemplo, no caso do modal, não dava para eu mandar um post lá pro back do PHP. E tá no GitHub esse projeto aí, João? Oi? Tá no GitHub esse projeto aí? Cara, esse projeto, pra você ver que loucura foi. A última versão desse projeto, a gente só subiu no servidor. Uhum. E deixou rodando, beleza. Só que eu não subi no GitHub. Tem uma pasta no meu GitHub que chama TCC, mas não tá lá o código, cara. E eu acho que a gente perdeu esse TCC, cara, pra você ter ideia. Eu acho que eu perdi todo o código desse TCC. Nossa, que legal. Que legal, que maravilha. É sempre assim. Não, mas aí é uma parada bem maneira. Todo mundo, quando tá fazendo TCC, que tem uma ideia muito legal, tipo, a gente tinha uma ideia muito legal, diz que lá e tal, não, vamos continuar isso aqui, que a gente vai ganhar dinheiro e tal. Quando acaba, tô formado. Meu querido, um abraço, ninguém mais vê ninguém mais fala de projeto, o pessoal parece que é tipo o mestre dos magos, some, sim. desaparece. Não, rolou alguma coisa com a gente. Rolou. E como a gente perdeu o código também, ninguém. Aí a galera, hoje a gente trabalha na área da saúde, tem outro colega meu que também trabalha na área da saúde, então a gente já sabe o que tem lá, como é que a burocracia que é para você colocar uma coisa dessa no ar, por causa da segurança e, cara, acaba que você desanima. Sim, tô ligado. Mas é bem assim mesmo. O meu TCC também, todo mundo animado, vamos continuar, tal, e morreu o projeto. Mas nós estamos no GitHub, a gente não perdeu o código, não. Eu vi, você me mostrou, foi um game, né? Você jogou comigo, eu joguei o joguinho que você fez lá no dia que a gente tava só pra almoçar. Sim, pode pá. Inclusive eu até botei ele no link do último podcast. Quem quiser vai ver lá, gente. Mas inclusive eu tenho alguns projetos de PHP que eu fiz na faculdade que, tipo, todos eu acho que eu perdi o código também. Tenho até que ver se sobrou alguma coisa. Mas também, sumiu tudo e, tipo, adeus códigos. E tem várias coisas que eu fiz na faculdade, na verdade, de projeto que a gente perdeu o código. Tem projeto em Java, que até tinha ficado legalzinho. Tem bastante coisa que a gente perdeu porque não... Sei lá por quê, né? Acho que a gente mostrava ao professor, entregava no pendrive e apagava depois, sei lá. Cara, o meu GitHub hoje, ele tem alguns projetos, assim, tem bastante projetinho até, só que a maioria dos meus repositórios, acho que tem 36 repositórios, a maioria dos repositórios é para guardar código para mim, cara. Não são projetos fechados, mas, por exemplo, eu tenho um curso de PHP que eu fiz na época, um curso de PHP avançado, ele tá todo lá. Se eu precisar olhar alguma coisa de PHP, é só ir lá que eu acho alguma coisa assim. As coisas de Node, quando eu tava começando a fazer autenticação por JWT, a fazer requisições para o banco, a configurar, tá tudo lá no meu GitHub, cara. Eu uso mais para
para guardar código assim para quando eu precisar olhar de novo, é só ir lá. Uma coisa que tem lá, tinha bastante, era como criar servidor com Express e Node ali. Nossa, deve ter de monte ali, cara. API, modelo de API, deve ter tudo lá. Cara, eu faço exatamente a mesma coisa. O GitHub é a biblioteca para você, quando você precisa fazer o código, você ter fácil acesso. Porque sempre tem, né, alguma coisa que você precisa utilizar, que você já utilizou antes e, cara, estando ali, é muito fácil de você achar e conseguir fazer. Exatamente. Cara, hoje é bem menos, mas o Lucas sabe, eu fazia, cara, eu vinha pra casa, era tutorial de tudo, cara, tudo que aparecia, assim, quando eu tava começando a estudar React e estudar Node mais a fundo, cara, aparecia um tutorial, que seja da Rocket City, que seja do DevPlano também, que é um cara que eu sigo, acho que a galera conhece, os devs aí conhecem. Cara, saía qualquer coisa. Ligava o computador, fazia o tutorial e colocava no GitHub. Salvava, muitas vezes salvava uma pasta inteira do monte de projeto e salvava lá. Jogava tudo no GitHub. Quando era GitHub era Bitbucket. Eu tenho a conta nos dois. Deve estar tudo por aí, cara. Acho que eu já tenho código pra dar e vender. Eu vou olhar se eu tenho ainda alguns códigos da faculdade. Vou subir lá no meu GitHub. Mas, continuando, né? O que eu vi que eu tenho no meu GitHub é um sitezinho que a gente fez em PHP, bem basicaço mesmo. Básico de tudo, mas que é um site com várias telas em PHP, HTML e CSS. E uma das coisas que inovou, né, o nosso uso de PHP foi o jQuery, por incrível que pareça. Então, eu lembro que quando eu comecei a usar PHP, quando eu comecei a fazer as coisas em PHP, as coisas eram tipo, não, você vai fazer aqui um form, aí você vai dar um submit, vai chamar uma action e você vai trocar de tela. Ou você vai dar um refresh da tela. Mas você não conseguia fazer as chamadas, pelo menos, tipo, a gente não pensava em fazer chamadas assíncronas. E eu só fui ver isso depois quando eu comecei a estudar Ajax e jQuery, que tipo, tinha uma forma de você fazer uma requisição para o servidor, ele vai te dar uma resposta e você não tem que dar nenhum refresh, nem trocar de página, nem nada. E isso para mim foi mágico quando eu descobri como fazia isso. Cara, para mim também. Tinha, por exemplo, você salvar um dado e colocar o erro na mesma tela. Tipo, você mandar uma requisição, sei lá, aqui no front tá tudo certo, a gente fazia muita validação no front. Aí você mandava para a API validava e devolvia um erro. Aí para você plotar esse erro lá de novo na mesma tela, tipo, só para deixar o erro bonitinho, só alterar a borda dos campos. Só que ele mandava para outra página. Então como é que fazia isso? Aí quebrei bastante cabeça, cara. Aí foi onde conheci lá o jQuery, Ajax. Aí que foi começando a fazer. Aí falei, então é assim que o pessoal faz, seus danados. Aí depois que peguei o jeito, cara, jQuery mudou muita coisa, cara. Ajax, você é louco, ajuda muito. Era tipo, o choque de realidade, né? Uou, eu consigo fazer isso. E aí depois, quando a gente começa a ver a separação, né, das especialidades do seu software, então você vai ter uma camada de front, uma camada de back, ou um MVC e tal, você começa a entender como essas coisas funcionam melhor quando você tem mais ferramentas para conseguir fazer essas coisas se comunicarem melhor. Que era uma coisa que antes eu não fazia ideia. Para mim, eu preciso de um dado do back no front, cara, abre a tag PHP, echo, espaço, nome da variável, e é isso aí. Tá ali o valor que eu preciso. Esse é o jeito que você faz quando você não tem esses conhecimentos, né? Exatamente, cara. E quando você vê o negócio acontecendo, quando você vê o valor sendo plotado lá na tela, meu Deus do céu, isso aqui, eu acho que eu já tô pronto para entrar numa empresa embaçada, cara. Eu já tô aqui, ó. Na verdade, aí você começa a pensar, mano, esses seniors aí, acho que eu já sou quase um pleno já. Quando você vê o negócio funcionando, você fala, acho que eu já sou um pleno já. Sou praticamente um especialista aqui. Cara, eu sei esse negócio aqui, é só isso aqui. Aí tu entra numa empresa, aí tu fala, então, eu acho que não era só isso não, né? Então, é só isso, só que bem feito. E você sabe fazer isso mal feito, né? Aí você descobre que tem um outro caminho que você tem que percorrer para conseguir fazer um código bem feito. E falando em código mal feito, né? Em código legado, código ruim, uma coisa que a gente estava discutindo é que o PHP hoje ele é muito mal visto, né, João? Por que você acha que o PHP é tão mal visto assim hoje? Cara, eu, falando em código mal feito, não quero me gabar nem nada, mas eu sou certificado pelo Extreme Go Horse. Então, você tá ligado no nível aqui, né? Que eu sou top dos top, cara. Eu também sou. Desculpa, qual a pergunta, Lu, que você fez? O que eu acho?
Eu perguntei, falando em código mal feito, por que você acha que o que o PHP é tão mal visto, né, hoje em dia, que a gente tava conversando antes de começar o podcast? Cara, eu acho que, na real, o PHP ele aceita muita coisa sem reclamar muito, entendeu? Então ele deixa passar algumas coisas. A gente estava até comentando agora há pouco que ele tenta ficar em pé ao máximo possível. Então se der um Ele não te dá um exception, né, quando você tenta dividir alguma coisa por zero, por exemplo. Exatamente, ele não quebra e para. Por exemplo, no Node, se você tentar, ele vai quebrar e vai parar o servidor. Agora no PHP não, ele se mantém. E acaba que pode ser que seja uma porta de entrada para uma invasão, alguma coisa do tipo, dependendo do erro que foi gerado. Aí eu acho que a galera começou a dar foi deixando mal falado. O pessoal foi começando, isso aqui começou a criticar e tal, e acabou que demorou um pouquinho pra isso mudar. Acho que nem mudou, né, Lucas? Tá do mesmo jeito ainda, né? Eu não sei como é que tá as últimas versões. Não sei se manteve ou se o pessoal corrigiu esse tipo de coisa. Eu creio que não. Mas eu acho que foi isso, cara. Algumas coisas que se dependia muito do desenvolvedor para fazer, e por exemplo, esse tipo de tratamento é para o desenvolvedor fazer. E como ele não travava... Sabe uma coisa que eu acho que colaborou com o problema do PHP ser mal visto? É que PHP, como era uma linguagem originalmente para fazer site, para fazer essas aplicações tipo mais simples, web, que é rodar um servidor, um sitezinho e tal. Inclusive, a gente estava lendo, né, que do começo do PHP, ele era mais para fazer coisas tipo contador de tela e aquelas páginas de livro de visitas. Então ele era uma coisa bem simplona. E a maioria das pessoas que usavam PHP, eles não eram programadores, tá ligado? No sentido, não que eles não eram programadores, mas eles não eram pessoas do ambiente de programação. Eles eram designers gráficos, web designers, a gente tinha a profissão de web designer, né? Que era o cara que só sabia fazer site e tal. Então, acho que ficou mal vista porque a galera que estava usando o PHP não era a galera que entendia muito de lógica de programação, de algoritmo, ou de orientação a objeto, de paradigma de computação e tal. Então era uma galera que, tipo, fazia o negócio para ele funcionar. E aí o PHP ficou com essa fama de ser código mal feito, de aceitar qualquer coisa. Que eu não sei porque eu acho que tipo, qualquer linguagem meio que aceita qualquer coisa. Mas eu acho que a gente teve uma galera que não entendia muito de programação e estava programando em PHP. E acho que isso, em partes, colaborou. Não sei se foi só isso, mas acho que isso colaborou para o PHP ser visto como a linguagem do código legado, do código mal feito. O que você acha? Eu concordo. Tem até o exemplo agora recente lá na empresa que a gente trabalha. Um médico, ele construiu um sistema em PHP. Só que esse sistema estava fora e teve algumas coisas lá. Aí a minha equipe veio para a gente tentar resolver esse problema e substituir esse sistema por um novo. E aí já não foi mais usando PHP nem nada. Aí o pessoal até comentou, mas não dá para deixar esse que já tá pronto, tá bonito, tá funcionando, tá tudo ok. Aí passaram para a segurança e a segurança falou, não dá, em poucos minutos a gente conseguiu passar e pegar dados sensíveis. Então, primeiro que não tem nada criptografado, não tem um monte de coisa, então não vai conseguir rolar, não vai conseguir deixar esse sistema no ar. Aí tiramos o sistema do ar e começamos a construir um novo. Então, e é o que você falou, muitas das pessoas que começavam a fazer não tinha conhecimentos de lógica, nem muito de arquitetura, nem um pouquinho de segurança, não posso fazer assim por causa disso. E foi um exemplo recente que aconteceu, né? Ele não é formado, nem fazia alguns cursos assim, nem nada do tipo, não falando que precise de alguma formação para trabalhar com isso, ou para mexer com isso, mas ele não tinha conhecimento suficiente, mas fez e funcionou. Então, e estava rodando, era um sistema bem bonito até, só que faltou alguns detalhes. E acabou que aí, a partir disso aí, a fama não cai para cima do cara, cai para cima da linguagem, né? Invadiram mais um sistema que foi escrito em PHP. Então, acho que vai contribuindo mais e mais. É aquela coisa, né? A galera fala da vulnerabilidade do WordPress, sendo que as principais vulnerabilidades de WordPress são os plugins que você não presta atenção quando você está baixando e as autorizações de segurança que você não faz, que ele fica te alertando. Então, assim,
São dois dos grandes problemas do WordPress, não são do PHP, são dos caras que criam os sites em WordPress. Exatamente. Mas ao mesmo tempo, aquela coisa, né? A gente estava comentando, sites como Facebook, Wikipedia, WordPress usam PHP e eles, né, funcionam muito bem com PHP. Então, não é um problema da linguagem, né? É um problema que vai de arquitetura ao cara que está codando, o cara que está desenvolvendo. É um problema que passa por muitos lugares diferentes. Não é simplesmente um problema, a linguagem é ruim. Toda linguagem é boa se o cara que estiver usando souber usar. Não vou dizer toda, mas praticamente toda a linguagem é boa. Tem o Java. E outra coisa que eu acho também, Lucas, eu acho que o PHP, ela era, até hoje ainda é, mas com menos ênfase, a linguagem mais acessível, que você conseguia fazer coisas mais rápido. Por exemplo, você conseguia colocar um site rapidinho no ar, você conseguia fazer muita coisa mais rápida. Então, por exemplo, os caras que estavam terminando a faculdade iam tudo para essa linguagem, para o PHP, porque era uma linguagem que estava em alta. E então, todo mundo acaba começando por ela e acaba surgindo algumas coisas. Ela é, vamos dizer, o Node de hoje. Ela é fácil, né? Ela é uma linguagem que com pouco conhecimento você consegue construir alguma coisa. Era exatamente isso que eu estava querendo falar. O que, por outro lado, significa que com pouco conhecimento você consegue construir alguma coisa, significa que você tem pouco conhecimento quando está desenvolvendo, então você vai cometer muitos erros, né? Exatamente. Era isso. Legal. E, bom, falando ainda nesse exemplo de pessoas, tem aqui um artigo que a gente estava vendo do Keith Adams, que é um engenheiro de software do Slack, e ele publicou um texto falando os motivos pelos quais eles começaram a usar PHP. Eles usaram PHP para fazer o Slack, né? Então, por que eles usaram o PHP e não Ruby, ou Haskell, ou Java, ou JavaScript? Então ele tem ali todos os motivos pelos quais eles acharam que faziam sentido usar PHP. E cara, é uma decisão que faz sentido, dado um contexto, né? Tem várias coisas que o PHP beneficia você em detrimento de outras linguagens. Por exemplo, aquela questão que a gente estava comentando, que realmente é uma coisa que é muito legal no PHP, que você não precisa ficar restartando o servidor a cada edição, né? Então você ganha um tempinho na hora de fazer o seu código. Você não tem que editar, stopar, startar, aí fazer a edição, salvar o arquivo e startar de novo o seu servidor, esperar ele subir para você conseguir trabalhar com PHP. Você só edita o negócio, salva e já está usando a versão nova daquela tela, daquela funcionalidade. Então isso é uma das coisas que o PHP funciona bem e que tem um ganho para a equipe de desenvolvimento, né? Um ganho de performance ali na hora de programar o sistema. O que você achou? Eita, aí é difícil, Lucas. Bom, é o que a gente comentou. Isso tem os seus prós e contras, né? Só que aí, nesse caso, eles já têm ciência disso e sabem que vão ter que tratar os erros, por exemplo, numa divisão por zero, e tem toda uma camada de segurança em cima daquilo tudo, né? Não é uma coisa que as pessoas... Não é que eles não tenham conhecimento, eles têm conhecimento, mas preferem usar aquilo porque naquele momento aquilo fez o diferencial para eles. Então, é isso aí. Se me atendeu, se é isso que eu quero e a linguagem me atende, vamos para cima. Eu acho que o importante é que eles tinham uma equipe lá de arquitetura, de software, de desenvolvedores que avaliaram o negócio falando, isso aqui faz sentido a gente usar PHP. Talvez todo mundo aqui tem skill, a gente tem algumas facilidades que a gente vai ter aqui usando essa linguagem e tal. Então provavelmente várias coisas impactaram na decisão, né? Mas eles não usaram o negócio sem ter uma equipe de segurança, uma equipe de conseguisse ajudar eles a suportar essa decisão. Exatamente, talvez esse era um problema para eles, né? Talvez o problema de ter que esperar esses poucos segundos que demora para o servidor restartar é um problema para eles, era um problema que fazia diferença para eles, e o PHP era que supria essa necessidade, então vamos fazer no PHP. Também tem aquela questão de... o PHP ele é feito para trabalhar com multithread, com chamadas assíncronas. Ele é muito mais preparado para isso do que, por exemplo, um C# ou um Java, né? Acho que hoje o C# está melhor. Mas o Java também tem outras questões que ele tem as suas facilidades, né?
O Java, por exemplo, ele funciona muito melhor quando você está rodando ele numa máquina e deixa ele tomar controle total da memória da máquina sem nenhuma interferência. Então, cada linguagem tem o seu melhor uso, né? Então, o PHP tinha algumas questões que eram muito úteis para a equipe de desenvolvimento lá, e eu acho que, tipo, uma das melhores coisas do PHP é que todo programador sabe PHP. Você não tem que ficar se preocupando em achar profissional no mercado para substituir na sua equipe, diferente, por exemplo, de um React ou de um Node, que são as tecnologias que a gente mexe hoje, que o mercado é extremamente escasso nesses profissionais, né? Você não acha um programador de React fácil, assim, a cada 10 metros. Você tropeça em um. Exatamente. Na verdade, hoje você pode até achar, porque tá começando a surgir bastante gente, mas você não acha um programador de React bom a cada esquina. Então, é isso. É, muito complicado. Mas então a gente tá discutindo e acho que faz sentido. Se a equipe achar que faz sentido usar PHP ainda. Você acha que o PHP ele ainda tem o que oferecer hoje em dia? Considerando que 80%, sei lá, 70% da web é PHP. Muito disso legado, mas, né, tá aí. Lucas, eu acho que tem, cara. Toda linguagem tem coisas para oferecer. Só depende do problema que você está enfrentando, né? Talvez dê para resolver com outras, talvez dê para resolver com Node, talvez dê para resolver com Java, e talvez o PHP seja melhor para fazer, talvez um problema, um sistema, um projeto que você está desenvolvendo em Node, talvez o PHP fosse melhor para se fazer, não sei, talvez esses milissegundos que demora para o server restartar, talvez isso seja um problema e o PHP supre, então eu acho que tem sim, cara, e tem muita coisa ainda na rede que não vão sair daí. Não vão sair daí. O WordPress é prova disso. Cara, provavelmente não. Deve ter um monte de gente criando plugin ainda pro WordPress e criando um monte de coisa pro WordPress. Não só pro WordPress, devem ter algumas outras plataformas aí que eu não conheço, talvez você não conheça, que estejam em PHP também. E, assim, acho que a maioria dos projetos que são criados hoje não são criados no PHP em si, mas eu acho que ainda tem, em determinados momentos, ela vai suprir alguma necessidade. O que tem bastante, do meu ponto de vista, são projetos que estão em PHP e requerem sustentação. É mais difícil você criar um projeto do zero, mas ainda tem sim, eu acho que tem. E você? Eu concordo, eu só acho que uma questão legal a pontuar é que essa questão de você ter que para restartar o server, ele dói muito mais. O Node ele não dói tanto, porque é bem tranquilo, mas ele dói muito em .NET, por exemplo. Eu tava mexendo com um projeto em .NET e, cara, é um inferno. Você tem que estopar a sua aplicação, alterar o arquivo, salvar, startar de novo, e, tipo, ele consome, o Visual Studio é consumindo uma memória absurda, estourando. É muito demorado. Eu já demorei 10, 15 minutos quando tá com muita coisa aberta no computador pra ele startar o server do Visual Studio. Até porque eu tava rodando, tipo, 2 instâncias do Visual Studio, uma pro front e uma pro back, e aí tem que startar os 2 projetos, e tinha uma outra ferramenta que eu tava usando que também era muito pesada. Então, assim, absurdamente devagar comparado com PHP. Tipo, o cara que tinha essa comparação pra fazer, para ele provavelmente faz realmente uma grande diferença. Se você tem um equipamento médio e você precisar ficar restartando o seu server toda vez que você precisa fazer uma alteração na sua aplicação. Com o Node eu acho que já realmente não faz tanto impacto, não é tão diferente assim. Mas com as linguagens eu acho que fazia uma diferença bem maior. E eu também não sei quanto tempo que tem o Slack, né? Provavelmente foi até antes do Node se popularizar. Era só isso, Lucas. Eu cliquei sem querer. Beleza. Não temos conteúdo suficiente já, não? Acho que temos, mas ainda não tem coisa pra falar. Eu queria puxar mais terminar o que eu tava comentando e passar pro próximo tópico pra gente fechar. Beleza, pode dessa lenha. Bom, e dito isso, o que você me perguntou, né, que se ainda vem, eu acho que sim, eu acho que ainda tem lugares, principalmente site, ainda tem muita empresa que faz site e tal. Hoje você tem toda uma camada de lojas virtuais ou de sites de portfólio ou de... Como é que chama? Caramba, esqueci o termo para isso. Mas basicamente o site da empresa que ela oferece, mostra os serviços dela e tal, e aí tem toda uma questão de marketing. Landing page, não? Isso, landing page, toda a parte de SEO, você tem ferramentas hoje analíticas e tal, que as empresas
hoje estão super engajadas em utilizar esse tipo de ferramenta, e o PHP com WordPress lá, seja com WordPress, seja com Drupal, seja com VirtuaMart, seja a ferramenta que for, ele é a linguagem que já está preparada para receber esse tipo de coisa. Então, no pior dos casos, você vai sair fazendo site em WordPress para empresas e tirando dinheiro legal com isso. Então, eu acho que o PHP ainda está aí. Ainda tem muita gente que ganha dinheiro fazendo plugin para WordPress. Então, assim, eu acho que ele ainda existe, ainda tem projeto para começar. Eu só não sei se ele ainda tem projetos de aplicações web muito grandes para começar em PHP. Eu acho que isso realmente é mais exceção do que regra. Eu acho que dificilmente uma próxima startup de $1 milhão vai sair do PHP. Mas um próximo projeto grande, igual o Slack e tal, até pode ser que tenha, até vão ter iniciativas assim, mas eu acho que o PHP hoje ele é uma linguagem mais voltada para tipo, uso empresarial, de você fazer uma página, uma landing page, ou fazer um hot site, fazer uma loja virtual, fazer uma loja de produtos, esse tipo de coisa, né? Mais do que você fazer um projeto web grande. O que não acho que também seja um problema, né? Eu acho que tudo tem o seu uso, tudo tem o seu mercado, tudo tem o seu lugar toda linguagem tem o seu lugar. Eu acho que esse, hoje, é o lugar que o PHP tá. Pode ser que isso mude, pode ser que isso se transforme e tal. Tem aquela linguagem hack que é interoperável com o PHP, que o Facebook criou e que eles usam. Então, o PHP tá evoluindo, toda a linguagem está em constante evolução, e talvez alguém ache um outro uso para ela, o que não significa que o uso que ela tem hoje seja ruim também. Então, eu acho que ainda faz sentido usar PHP para fazer coisas. E aí, para a gente fechar a nossa conversa, eu queria saber de você. Você recomenda para as pessoas aprenderem PHP? E se sim, como você recomenda para as pessoas começarem a aprender PHP, João? Cara, eu acho que é sempre bom você ter um pouco de conhecimento de cada coisa. E acho que para quem tá começando, cara, é uma boa tentativa. Por mais que o Node esteja em alta, esteja React, Angular, todo mundo em alta, mas eu acho que o PHP também tem o seu lugar e tem as suas oportunidades. Até porque tá mais difícil de achar esses caras, né? Porque todo programador quer fazer coisa nova. Então, mas eu acho que dá sim, Lucas. Eu acho que é bom a galera aprender um pouco do PHP, ver como é que funciona, pegar todos os conceitos. Eu acho bacana. Cara, eu aprendi bastante na internet em geral, cara. YouTube, alguns cursos na Udemy, mas tem o que foi essencial para mim foi um curso que eu fiz numa empresa. Ela deu 30 dias de cursos grátis e em 30 dias eu fiz 3 cursos de Laravel, mas era full time e o dia todo fazendo esse curso. Era uma empresa chamada TreinaWeb e cara, foi um dos melhores cursos de PHP que eu fiz, cara. Eu fiz Laravel e fiz PHP avançado. Foi um dos melhores conteúdos de PHP que eu achei. Não sei se por causa do instrutor, que ele explicava bem pra caramba. E a maioria das coisas que eu sei de PHP eu aprendi lá. E se puderem dar uma olhada, eu acho bacana. É isso. Legal. Eu acho que, complementando o que você falou, que se você se você tá fora do mercado e quer entrar no mercado de programação, acho que PHP é uma das melhores linguagens para você conseguir fazer isso. PHP, HTML, CSS e JavaScript. O PHP ele vai acabar te forçando, se você usar um Champ ou um AMP, qualquer curso, acho que de PHP, na verdade, vai acabar te forçando a usar um MySQL, um banco de dados para você persistir os seus dados. Então eu acho que faz muito sentido ainda aprender PHP. Eu acho que tem muito material online, né, no YouTube, em plataformas de cursos, igual o João comentou. Aconselho também sempre a galera procurar códigos feitos em PHP no GitHub da vida, e procurar projetos mesmo que as pessoas fazem no YouTube. Às vezes ajuda bastante você pegar como aprender PHP, tipo, fazendo um site em PHP ou fazendo uma landing page em PHP, esse tipo de coisa, ou fazendo um site em WordPress. Você acha esses tutoriais e você começa a entender um pouco melhor como você constrói as coisas, né? Ainda que você não vai ter uma grande base de conhecimento mais basilar, né? Mais teórico do negócio, que é importante. Aí, para isso, eu aconselho sempre a entrar na documentação da linguagem e ver algumas das funções que a linguagem tem, tentar montar um site simples usando só a documentação da linguagem, esse tipo de coisa, para você se acostumar com as funcionalidades. Mas eu acho que é uma combinação dessas coisas, né? Fazer cursos, fazer tutoriais, ler documentação, etc.
Então acho que essa fica meio que minha sugestão. Se você quer entrar no mercado de TI, e mesmo que você já esteja, né? Eu acho que o PHP sempre é uma escolha válida. Se você quer fazer um freela, se você quer fazer algum projeto por fora, ganhar algum dinheiro por fora, o PHP é uma ótima escolha para esse tipo de coisa. Principalmente se você gosta de fazer site. Eu acho que em geral é isso que a gente tem para falar de PHP. E aprenda o Laravel se vocês puderem, porque é uma das coisas que vai te tornar de um cara que sabe deixar PHP para um bom programador de PHP. É você aprender um framework em PHP. O Zend provavelmente também deve ser muito bom, mas eu nunca mexi com o Zend, então não posso aconselhar ele. E acho que tem outros frameworks PHP também que eu não conheço, mas o que eu conheço é o Laravel e ele é muito bom para você começar a aprender de forma mais profissional a utilizar o PHP ao seu favor. Tem alguma coisa que você quer adicionar, João, pra gente concluir? Não, Lucas, acho que é isso mesmo. Pra galera, bons estudos e o mercado tá aí. Vamos que vamos pra cima disso tudo. Isso aí, galera. Obrigado por ouvirem até aqui. A gente vai tentar trazer um convidado na próxima semana que não tem uma vida pessoal suficientemente intensa pra gente conseguir trazer ele pra cá. Mas a gente continua no próximo episódio. Muito obrigado pra todo mundo. Sigam a gente no Facebook, ArcCode01. Sigam a gente no Twitter, no Instagram, Arc_Code. A gente também tem uma página no Linktree com todos os nossos links, Arc_Code. Nosso podcast Acabou o Café está no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor. Tem mais algum lugar, João? Eu estou esquecendo mais algum lugar, João? Eu não sei, mas deve ter em tudo quanto é lugar aí. YouTube, é isso aí. E tem no YouTube. Temos também o nosso site no YouTube. A gente está fazendo mais planos para lançar mais conteúdo para o YouTube, de vídeos. Então se inscreva no nosso canal. E é isso aí, gente. Obrigado e até a próxima. Até a próxima, bebê. Ai, parando a gravação. Tira isso. Não. Piadinha. Te peguei. Bip. Você não ouve nossos podcasts, cara? Tem um monte de piadinha no meio do podcast dessas coisas. Eu boto um bip pra indicar que tá uma separação. Aí o off-topic, a gente falando alguma besteira, algum problema que deu, e aí volta. Você não assistiu nenhum episódio até o fim, seu corno. Luquinha. Tá, vamos lá. O que eu tava falando, Lucas?